Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que trabalha totalmente embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, temos então o Livro dos Espíritos e estamos na questão 7. Bora estudar conosco. A ti pedimos, Mestre Jesus, auxilia-nos em mais esta noite de estudo e prece. Consigamos, através do estudo do Livro dos Espíritos, alcançar um pouco mais de saber e, com isso, atingir a glória divina. Que possamos contar com a presença dos mentores, dos amigos do plano espiritual e corporal. Que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor és convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Lembremo-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremo-nos do perdão que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremo-nos da fraternidade que traz a harmonia ao coração e não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Se está no grupo Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39, Lembranças. É a questão 294, comentada pelo Espírito Miramês. E começamos então com o nosso comportamento, compartimentos nossos. No nosso comportamento, compartimentos nossos, a gente começa com o sentimento de culpa me persegue. Meus injustificáveis erros não me deixam seguir. Prefiro a morte. É sempre muito delicado quando o peso da consciência chega, quando a dor da consciência chega, porque ao mesmo tempo que ele mostra um avanço, ele nos traz algo que entendemos como peso, porque é avanço porque eu consegui atingir um nível em que eu consigo olhar para trás e reconhecer que eu errei. É um avanço porque eu consigo olhar para trás hoje e reconhecer que eu fui imaturo, que eu perdi a mão, que eu podia ter feito diferente. Mas, ao invés de eu praticar o autoacolhimento, eu fico praticando a autopunição, a autoculpa, dizendo que a culpa me persegue. A culpa, ela vai perseguir aquele que ainda se sente imaturo para trabalhar com ela. O que eu posso aprender disso? O que eu posso fazer para melhorar isso? Não tenho o que fazer neste momento para melhorar. Então vou eu vigiar e orar para não repetir. Então vou eu orar pelo meu objeto ou pelo objeto da minha desgraça. Então, ao invés de eu ficar ali sendo perseguido pelo sentimento de culpas, eu vou trabalhar esse sentimento de culpas em mim. Eu não vou me dar a desculpa verdadeira para fugir disso, não é isso. Eu vou tentar, sim, trabalhar isso em mim de uma maneira que
fiquemos conversados, fiquemos acertados, né? Meus injustificáveis erros não me deixam seguir. Primeiro que é complicado justificar erro. Erro, eu reparo. Erro, eu conserto. Erro, eu acerto. Só justificar um erro é pouco, é bem pouco, é muito pouco, como gosta de dizer o brasileiro, mas justificar pode me levar a um processo de perseguição, justamente porque eu estou tentando justificar, eu estou tentando justificar, eu estou tentando. Não, eu não tenho que justificar, eu tenho que entender o que aconteceu, eu tenho que ver as possibilidades de corrigir, ver as possibilidades de amparar e não me tornar do outro vítima por aquilo que eu fiz. Lembra daquela coisa que os psicólogos trazem, Freud foi o primeiro, e os psicólogos hoje defendem muito os 2 pontos, os 2 lados de uma mesma moeda: frustração, compensação. Frustração e compensação. A frustração e a compensação é quando eu me sinto frustrado e vou compensar colocando alguma coisa no lugar. Então, eu não passei numa prova, eu vou para o shopping gastar dinheiro, vou comprar roupa. Eu não consegui algo que eu queria, eu vou faxinar a casa. Até aí é bom, porque a casa lucra, mas até que ponto eu estou fazendo uma transferência? Frustração e compensação. Então, quando eu começo a tentar muito justificar, pode ser que eu esteja entrando num processo de frustração, compensação, no qual era sobre vítima que nós estávamos falando, no qual eu vou virar vítima do meu erro. Então eu começo a agradar a pessoa, eu começo a compensar, compensar, compensar. Daqui a pouco eu dei a mão inteira. E nada resolveu, porque no processo de compensação e frustração, por mais que pareça que vai resolver, só vai complicar. Então, se eu tinha um erro, quando fui frustrado, ao tentar compensar, eu vou ter 2 erros. Então, eu não posso entrar nesse processo de tentar justificar. Ou eu arrumo, ou eu oro para que aquilo se arrume. Não justifica eu justificar. E eu que preciso deixar seguir, né, meus injustificáveis erros não me deixam seguir. Sou eu quem tenho que deixar os meus justificáveis ou não erros seguirem. Eu tenho que me acolher, eu tenho que me abraçar e tenho que dizer: "Naquela época eu fui pequeno, agora eu vou fazer diferente, vou melhorar, vou mudar, isso eu já não faço mais e vamos ver o que eu posso fazer para reparar". Se é um objeto físico, eu posso trocar, se é um carro, eu posso mandar consertar, mas quando é um coração, uma emoção, um sentimento, eu tenho que aprender o que eu vou fazer nesse momento. E por fim, a gente tem o maior dos equívocos, prefiro a morte. Enquanto espiritualistas, enquanto reencarnacionistas, nós não acreditamos na morte. Então, por mais que se prefira a morte, ela não vai existir. E é isso que o pretenso suicida, o preposto suicida, precisa pensar antes de cometer o suicídio. Nada vai acabar quando vê o suicídio, muito pelo contrário, eu vou aumentar a minha carga, eu vou complicar mais ainda. Se eu ficar quietinho e deixar o tempo passar, isso ainda vai ser melhor do que eu me suicidar. Com o tempo, as coisas se organizam, as coisas entram no seu eixo e tudo vai funcionar. Eu vou estar mais forte, vou ter melhor condições de seguir adiante. Não dá para pensar em morte, sobretudo porque a morte não existe. Eu só vou aumentar a minha carga. Acima disso, para que tudo isso aconteça, eu preciso vigiar e orar. E não desistir de mim. Pensa nisso. Assim a gente chega
aos nossos lembretes. O lembrete de hoje é que hoje não tem lembrete. Nós estamos gravando, precisamos gravar, porque tínhamos um compromisso já agendado, e resolvemos então gravar. Estamos gravando, inclusive, um dia antes, para que não fique nada fora, mas estamos gravando. Ainda assim, precisamos lembrar que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que trabalha 100% alinhado, embasado no Evangelho de Jesus Cristo e se usa para tanto a doutrina espírita codificada por Kardec. Temos estudos online segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas, sempre pelo YouTube. Eventualmente colocamos alguma coisa no Facebook, no Instagram e no X. Estamos em falta, mas ainda vamos arrumar. A gente tem, então, para hoje, o nosso querido Livro dos Espíritos. Nós estamos na primeira parte, ou parte primeira, como queira, das causas primárias. E o primeiro capítulo é justamente o capítulo que fala de Deus. Ele tem 16 questões. Hoje nós estamos na 7ª questão de 16. Nós já trabalhamos Deus e o infinito, e hoje é a última questão de provas da existência de Deus. Hoje encerra provas da existência de Deus, e semana que vem a gente já consegue começar com atributos da divindade. São 4 temas importantíssimos para embasar o nosso saber. A gente então vai seguindo para provas da existência de Deus. Ele tinha 6 questões sobre prova da existência de Deus. Hoje ele ia da questão 4 até a questão 9, e hoje nós estamos chegando na última questão. Não é da questão 4 à questão 9, não, é da questão 4, questão 7, mas já está no final, não vou nem mexer nisso. Na questão 6, foi perguntado por Kardec: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E a gente trabalhou isso lá de uma maneira muito plena, conseguimos, fomos muito felizes ao trabalhar, nos utilizamos do Miramês, então o Miramês ajudou bastante. E hoje a gente vai para a última questão, para Kardec poder fechar a linha de raciocínio dele. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? É uma pergunta bastante interessante. Mas o que os espíritos falam quando Kardec pergunta: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Eles são diretos, né? Mas a gente dividiu. Tem a anotação de Kardec depois. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Então, tudo vai começar de alguma coisa. Partindo do zero, ou sendo reciclado, vai ter sempre uma causa primária. Mas o que ele pergunta ali é: qual seria a causa dessas tais propriedades? E aí Kardec nos ajuda trazendo, atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria, seria tomar o efeito pela causa, o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Essa causa seria Deus. Porém, para a gente entender um pouco melhor, a gente vai precisar seguir um pouco mais, não tem jeito, eu acho que eu estou correndo. A gente precisa ir ao nosso irmão Miramês. Lembrando que o Miramês, nesse começo do Livro dos Espíritos, ele escreve pouco, porque com pouco ele consegue dizer muito. Então, ele colocou só 7 parágrafos. A gente bota sempre um parágrafo por lâmina. A gente está falando de O Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, o médium é o João Nunes Maia. Estamos falando do conjunto Filosofia Espírita, volume 1.
Filosofia Espírita, volume 1, é a questão 007 comentada, é o capítulo 7 do volume 1 dessa Filosofia Espírita, e a referência é 0007/LE, Jacques Miramês também comenta o Livro dos Médiuns. E ele dá o título de A Matéria é Efeito, ou seja, a matéria não é causa. Como dissemos, são só 7 parágrafos, a gente colocou um por lâmina. Indubitavelmente que a matéria tem vida. No seu seio mais íntimo notar-se-ão fenômenos que por vezes escapam à inteligência humana. Há, pois, obediência às leis sutis que governam e sustentam toda a criação. Tudo isso que notamos na matéria e que a observação científica comprova são efeitos da grande inteligência, que denominamos com toda satisfação Deus. Então, óbvio é que Deus está à frente de todas as coisas. Eu peço desculpas. Acredito que eu fico muito tempo calado, então quando eu começo a falar desembestado assim, começa a vir um bocejo atrás do outro para abrir as cordas vocais, para botar o corpo para funcionar. A gente não faz nenhuma espécie de aquecimento, a gente não faz nada, a gente está quietinho estudando e de repente abre aqui o nosso estudo coletivo e aí começa a falar. E aí, obviamente, que dá essa série de bocejo. E eu não trouxe água, porque a água também inibe um pouco. Mas, o fato é, Deus está por trás de todas as coisas. Deus é a causa. Todas as coisas são os efeitos da causa de Deus. Então, fica complicado quando eu acho. Está difícil hoje. Quando eu acho que tudo está morto. A ciência vai lá e encontra a vida naquilo que está morto. A ciência vai lá e, de alguma forma, diz: olha, isso aqui está vivo. Não vivo como nós pensamos, vivo de pensar, de agir, de fazer, de acontecer, mas está vivo. E é isso que Miramês tenta, nesse começo, nos auxiliar. Nós, no mundo espiritual, que é onde o Miramês está, e na ação que nos cabe pesquisar, continuamos em estudos profundos sobre o Criador. Assistimos em lugares apropriados a luminares da eternidade, expondo conceitos que já puderam comprovar sobre o grande foco, sua vida e sua interferência em todas as direções da sua casa universal. E eis que, para passar aos encarnados, o que ouvimos é necessário que obedecemos a certas regras da comunicação com os seres, ainda envolvidos nos fluidos da carne. Eu consigo, eu já vi gente ler isso e levar para um lado menor, dizendo: imagina, não fala porque não quer, por que não fala? Gente, como é que eu vou explicar o funcionamento aeroespacial para uma criança de 3 anos, se não dizendo que lá em cima é a casa de Deus? Se não dizendo que lá em cima é a casa que moram todas as pessoas que já se foram e cada estrelinha daquela é uma pessoa. É aquela primeira concepção que ele vai ter, é nisso que ele vai acreditar por um bom tempo, até que ele vai evoluindo e descobre que as estrelas são A mais B, que funcionam assim. Eu tenho pouco conhecimento de astronomia, funciona assim, são compostas assado e tal, e ainda é um conhecimento ainda muito fraco. Isso porque eu estou falando do céu. Imagina se falássemos do fundo do mar. Sabe-se bem menos do fundo do mar do que se sabe do céu. Então fica uma coisa que eu não tenho muito como explicar minuciosamente, porque as pessoas não têm ainda a inteligência suficiente para compreender. Então elas não têm suficiência suficiente para compreender e eu não tenho condições dessa maneira para explicar. É isso que Miramês nos traz aqui. Deus
é realidade absoluta. O que podemos dizer é que ele vibra em tudo que existe. Falando na mesma frequência dos homens, ele é personalidade distinta no centro das suas criatividades. Repitamos novamente, ele é espírito. Se é assim podemos dizer, o Criador é único, porém, no seu gesto de trabalho, se faz binário. O que podemos observar na extensão infinita é que ele aparece e desaparece entre duas respirações do seu dinâmico poder de viver, e seu hálito divino interpenetra todas as coisas, marcando a sua presença, semeando a vida e dinamizando as forças. Deus, tudo isso e muito mais. Difícil eu sintetizar o que é Deus, porém, Miramês aqui consegue nos dar uma noção muito boa acerca disso. Somente poderemos conhecer um pouco do grande Espírito pelos seus atributos. Avançar mais onde os nossos sentidos não alcançam é perda de tempo e falta de compreensão e obediência a determinadas leis que marcam os limites do nosso saber. Se queres entender mais, a meditação, depois do trabalho honesto, é um caminho excelente para o conhecimento mais acentuado do Criador. Nós o conhecemos mais, não pelos números nem por ouvir falar. Sentimos sua presença quando a consciência se apoia no dever cumprido. Os espíritos puros sentem Deus na profunda sensibilidade e expressam sua tranquilidade imperturbável no coração. Então, desde muito tempo, se fala acerca da importância da meditação. E agora Miramês nos traz mais um motivo para meditarmos. Quantos não foram os enfermos, quanto não são os enfermos que conseguem a divisória melhora após a meditação? Quantas não são as pessoas que, uma vez que veem os benefícios da meditação, não alargam mais? E é isso que Miramês nos traz aqui. Quanto mais eu medito, mais eu me conecto a Deus. Eu baixo a minha frequência, fico mais tranquilo, fico com a mente mais pura e isso permite, sim, que eu me eleve. A matéria é a mais baixa vibração da divindade. É caminho criado por ele para o despertar dos seus filhos, que saem das suas mãos luminosas e voltam para o seu íntimo de vida. Essa viagem é um tanto ou quanto extensa, competindo a cada criatura fazer a sua parte na aquisição da sua própria paz espiritual. Os sentimentos dos homens, mesmo dos mais elevados, em comparação com a pureza espiritual dos benfeitores da humanidade, são apagados. Os sentimentos dos homens são apagados, pois se distanciam milhões de anos entre uns e outros na escala evolutiva. Mas alegremos-nos em dizer que eles também passaram por onde estamos, como estamos avançando para o reino onde eles permanecem trabalhando. Quando a gente tem uma noção externa de quem é o ser humano, da pequenez do ser humano, e aí no interno é o mais difícil, quando a gente percebe o quão pequeno somos, o quão pequeno, o quão falho, o quão necessitado de evolução, o quão atrasado nós estamos. A gente tem uma imensa dificuldade de dizer, mas eu vou chegar a um nível crístico? Eu vou chegar
a vibração moral de uma Madre Teresa, eu vou chegar à coragem São Francisco de Assis, Santo Agostinho. Se eu olho o externo, o mundo é pequeno, o mundo é vil, o mundo é incapaz. Se eu olho o interno, eu sou pequeno, eu sou vil, eu sou incapaz. Eu não consigo, num primeiro momento, sendo muito generoso comigo, eu não consigo, num primeiro momento, ver como chegar a esse nível. Se eu sair dessa generosidade porque estou no ar, eu vou dizer, impossível eu chegar nesse nível. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu trabalhe, por mais que eu me vá polindo, estava na cabeça forte, poluir. Por mais que eu vá me polindo, por mais que eu vá polindo o falar, o pensar, o olhar, o sentir, o agir em resposta, porque sim, muitas vezes você está com um pensamento legal, você está com uma visão legal, mas você não consegue agir sob resposta. Alguém te pede alguma coisa e num primeiro impulso você diz não. Alguém te pede um trocadinho, você tem o trocadinho, num primeiro minuto você diz não. Só lá na frente que você olha e diz, mas puxa vida, por que eu não ajudei? Por que eu não ajudei? Eu não quero ser um homem melhor, por que não fui eu lá fazer o bem sem ver a quem? E aí no meio desse pensamento lindo, maravilhoso, você já pensa na pois é, mas aí também vai tomar cachaça, vai se prostituir, vai fazer isso, vai comprar drogas, vai somos ainda pequenos e não temos ideia do quão pequenos nós somos. Só de eu dizer que eu estou melhorando muitas vezes, eu ainda estou ficando menor ainda, justamente por vangloriar uma melhora que de fato ainda não está plena. Tenho a intenção, mas ainda nem entrei no caminho de fato mudar. Saberlei, eu te conheço, mas fulano eu te conheço, mas Bertano eu te conheço, sim, vocês mudaram, muitas vezes é uma mudança muito pequena. O que nos agrada, e era isso que eu ia falar no começo, o que nos agrada, o que nos afeta e o que nos salva é, no tempo de Deus, todos nós evoluímos. Alguns bem devagar, outros de maneira mediana e outros bem mais rápido. Mas fato é, esteja você em qualquer um desses 3 níveis, você vai evoluir e isso nos ajuda muito. Voltando ao assunto inicial, digamos a responder que dignamo-nos a responder que no íntimo da matéria poderás encontrar Deus, porque as propriedades da matéria falam dele, da sua grandeza espiritual, desde que tenhamos sentido para tal pesquisa. Porém, esses fenômenos não são o Criador, são efeitos da causa primária, manifestando-se nas formas transitórias. Formas transitórias. Pulsa na matéria a vida universal, o fluido cósmico vibrante, dirigido pela mente do Criador e obediente aos seus sentimentos. Ele sabe de tudo e está em tudo através dos seus atributos espirituais. E isso é outra coisa que mostra o quanto ainda precisamos crescer. Ora, se Deus sabe de todas as coisas, se me é ensinado que vingança não é legal, por que eu vou lá e me vingo? Se Deus vê todas as coisas, por que eu vou lá? Vem um termo horrível na minha cabeça.
a gente precisa se livrar antes. Se Deus vê todas as coisas, por que eu vou lá e faço coisa errada fora da moita? Não pode. Isso é uma mostra de que eu não acredito, não sinto, não vejo, não percebo a presença de Deus em mim. Porque no dia que eu acreditar, perceber, sentir, ou mesmo ver a presença de Deus, eu vou dizer, não, não vou fazer isso, não, eu não quero, eu não vou fazer isso, não. Hoje eu ouvi uma tira, hoje eu li uma tira, que abriu, assim, muito a minha cabeça para reflexões, né. Então, um dizia que o homem traía por falta de uma série de coisas, né, que a justificativa para trair era uma série de coisas, e uma outra parte dizia que a mulher não, que a mulher traía por uma série de outras coisas. Até que me chega uma terceira parte e diz que traição é escolha, não é opção. Alguma coisa desse tipo. Traição é escolha. Não era isso, mas cabe perfeitamente nisso. Traição não é escolha, não é escolha. Não é assim a única opção, não é desvio, não é uma coisa que te pega. Você trai porque você quer trair. Então não importa o motivo, você precisa ter vergonha de trair. E um dos motivos que me leva a essa reflexão é: onde está Deus em mim quando eu rompo um acordo para prazeres fugidios? Como é que funciona isso na minha cabeça? Funciona com a chamada ausência de Deus, eu não acredito. E aí é um pouco pior, porque eu não acredito em Deus e não acredito no outro. Escreve de novo para aparecer de novo, que eu estava sem óculos. É só copiar e colar. Mas aí tem que ser rápido, porque copiar. Trair é opção, não é deslize, exatamente isso a Silvia nos lembra. Então, trair é uma opção, não é um deslize. E é bem isso. Eu opto por um descaminho, em nome de uma fraqueza moral. Eu opto por um descaminho, em nome de uma fraqueza intelectual. Eu não estou agredindo Deus, porque Deus é amor. Ele acredita que isso é um menor em mim. Porém, aquele outro um que está no relacionamento comigo, ele acaba se sentindo a menor pelo que você o proporcionou. Afinal, você entrou em um relacionamento sabendo que ao entrar naquele relacionamento com um, se você ficaria só com um, seguiria só com um e não poderia ter outro. Ora, se você queria outro, era só sair do relacionamento, mas você não tem força. Lembrando de uma maneira muito legal que na antiguidade, 2, 3, 4 mulheres era a coisa mais comum do mundo. Foram os judeus quem começou com a conversa de que uma mulher só não corre para bater nos judeus, não faz isso. Eles fizeram certinho. Mas então, eu preciso respeitar a Deus e a quem está comigo? Não. Eu preciso respeitar a mim. Porque quando eu me respeito, ao entrar num acordo, eu cumpro esse acordo, pronto, e acabou. Eu não mudo as regras do jogo no meio do jogo, como a gente vê constantemente aí. Eu conheço pessoas que estão tão acostumadas a mudar a regra do jogo no meio do jogo que elas, quando elas mudam a regra, elas esquecem, gente, literalmente esquece da regra primeira. Quando você diz para ela, mas para, não foi isso que a gente combinou lá no começo, elas chegam a tomar um susto. É verdade. Foi isso que a gente combinou. Isso os mais honestos. Aqueles que estão tão presos a isso, não foi isso que a gente combinou no início. Não, 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 não.
que a gente combinou é isso que eu estou falando agora, e foi isso que eu entendi lá no início. Ou seja, lembrou, mas não quer assumir que lembrou. É muito delicado, é muito delicado, é muito delicado. A gente precisa começar a entender um pouco mais o giro do nosso globo interno, do nosso planeta interno. Eu combinei com outro, quando eu sigo, eu estou honrando a mim, eu não estou honrando só a mim e ao outro. Eu estou, sobretudo, honrando a mim. Mas, Aderlei, e se o outro quebra o acordo? Aí é uma questão do outro. O grande barato aí é você não quebrar esse acordo. O grande barato é chegar ao final e você dizer: dói, dói muito, mas só não dói mais porque eu fiz o certo da maneira certa. A mim, ele não deve nada, e nem eu. Nem eu devo a ele, o mais importante, eu não devo a mim. E isso nos glorifica, isso nos leva muito além. Para a última lâmina, eu nem sei quanto tempo a gente tem, mas está num tempo bom. A matéria, por mais evoluída que seja, não demonstra inteligência. Pode demonstrar saber, não vai demonstrar inteligência. Ela é movida pela inteligência suprema. Em se falando da Terra, somente no homem começa a despertar a razão, que é consequência do princípio inteligente, mesmo assim, sob comando da inteligência maior, Deus. É simples assim. É simples assim, não é fanatismo, não é fanatismo. Tanto é que a gente procura, aqui no canal, desde o início, a gente procura trazer exemplos do dia a dia, por isso a gente fala tanto em traição, fala tanto em briga de família, briga no trabalho, desentendimento de família, desentendimento do trabalho, porque isso é o nosso dia a dia. A gente procura trazer Deus, procura trazer essa consciência maravilhosa que é de que precisamos melhorar para o nosso dia a dia. Acreditamos, inclusive, que por conta disso a gente não tem até tantos inscritos, porque o próprio ser humano, ele, quando ele procura, em sua maioria, quando ele procura a religião, ele procura um passar de mão na cabeça. A gente acolhe também, a gente procura muito acolher. Mas acolher, gente, nem sempre é passar a mão na cabeça. Porque não adianta você pegar um traidor, você acolher esse traidor, e quando ele discursa tentando se livrar do peso da traição, você concorda com o discurso dele. Isso a gente aqui a gente não faz, né? E isso a gente sabe que esvazia muito as casas religiosas. As casas religiosas mais cheias, inclusive, é daquele dirigente que diz, vai lá, bate um pouquinho, depois volta e pede perdão a Deus. Quer dizer, nem pede perdão ao outro. Gente, é isso, a gente agradece imensamente a presença de todos, agradece o carinho de todos, e a gente conseguiu, mais uma vez, dar conta do nosso estudo dentro do tempo previsto. A gente vai para a nossa prece, já que agradecemos, e voltamos para um brevíssimo tchau. Ó Deus, é com o coração alegre, feliz e mais leve que te agradecemos a oportunidade do encontro de hoje. E te agradecemos as boas novas, as boas falas. E te agradecemos o empréstimo caridoso do irmão Miramês, que tanto nos auxilia a compreender as boas novas trazidas por Kardec acerca das boas novas trazidas por Jesus. Que possamos continuar nesse estudo, que possamos continuar crescendo e que possamos continuar tendo os insights e as reflexões que sempre temos. Que possamos, Deus, continuar assim, bebendo na tua fonte. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus.
Bom, meus amigos, eu agradeço imensamente. Agradeço também se o computador destravar para eu poder encerrar o estudo. Ele destravou, agradeço agora se ele liberar o mouse. E ele está brincando de pega-pega, ele libera um pouco, trava um pouco. É um brincante esse computador. Pronto, ele liberou. A gente agradece imensamente a presença de todos, convida todos a estar sexta-feira estudando conosco mais uma vez. Sexta-feira será ao vivo. Gente, grato, 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 gratíssimo. E até sexta, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque estamos a caminho.